Seguro de responsabilidade civil profissional cobre assédio sexual? Como assim? Deveria cobrir? Não deveria? Do que você está falando? Assédio não é crime? Vou te contar uma situação que uma aluna trouxe lá no grupo de alunos do Venda Seguro e que eu achei bem interessante compartilhar e serve de alerta também para vocês observarem na hora de contratar uma pólice se tem ou não cobertura, tá? Porque isso algumas seguradoras só amparam, outras excluem expressamente. Mas, antes de entrar no assunto, caso você ainda não seja inscrito no canal, então clica nesse botãozinho aqui inscrever-se e ativa o sino para receber as notificações de todos os vídeos que são postados. Aqui eu só posto vídeo explicando sobre RC, como vender, como contratar, argumentos de venda, enfim, quer ficar expert em RC, me acompanha aqui no YouTube que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso nessa área. Bom, vamos lá ao caso, né? O que aconteceu? A paciente foi se consultar com o ginecologista, ele fez lá a consulta normal, né? E ela falou ao final da consulta que se sentiu assediada por ele e que ia à delegacia e etc, 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 fazer uma acusação e tal. Ele tem anos de carreira, nunca tinha passado por isso e de repente se depara com a situação de que veio uma viatura buscá-lo para prestar esclarecimentos na delegacia diante da acusação que ela fez. Um parênteses, tá? O pai dessa paciente, ele era policial aposentado, porque eu até falei para a aluna, nossa, estranho, né? Porque quando a gente sabe que numa delegacia, quando você vai, eles não têm assim essa mão de obra toda, né? Disponível ali para ir lá verificar, né? Aqui não é Suíça, né? Que o único problema numa delegacia é esse, antes fosse, né? Não desmerecendo a situação, né? Se de fato ocorreu um assédio, mas é que a gente sabe que tem várias situações ali mais emergenciais, né? Que isso acaba sendo discutido num processo. E ele foi de viatura, prestou esclarecimento. É lógico que naquele momento não aconteceu nada, porque nem poderia, porque ali é a palavra de um contra o outro, né? Vai precisar ter um processo e tudo mais. E ele ficou super preocupado com isso. E se ela me processar, me acusar, né? O seguro ampararia isso e etc. Então vamos lá. Hoje em dia a gente está numa situação realmente bem complicada com relação a isso, né? Porque é inegável que eu, como mulher, também posso falar isso. A gente vem de uma cultura que o assédio era extremamente tolerável, né? A gente tinha muitas situações de assédio, né? No trabalho, na escola, professor, né? Assediando, principalmente na fase do ensino médio, ali dos 15 aos 17 anos. Mas também nem tudo é assédio, né? Não é porque o médico fez uma pergunta assim que aquilo é assédio, ou porque ele fez um exame ginecológico aquilo é assédio. Depende muito ali do contexto. E às vezes a pessoa, né, pode ter se sentido. Enfim, gente, aqui no direito brasileiro a gente tem um princípio que chama indúbio pro réu. Então, na dúvida, a gente presume, né, que o réu não fez nada, porque eu não tenho como fazer prova negativa, não tem como provar que eu não fiz. A outra pessoa que tá provando que eu fiz, ela vai precisar provar que eu cometi o crime, né? Porque como que eu vou provar que eu não cometi crime, né? Enfim, ela vai precisar provar. Então, esse é um assunto muito delicado e ele tem direito à defesa. Não estou falando que, de novo, que não existe assédio, tá? Mas eu acho que quando a gente ouve isso, a gente tem de ouvir de uma forma muito racional e muito questionadora, porque antes de ter um processo, a gente está sempre falando de uma alegação e não de um fato que ocorreu. Ela está alegando o que aconteceu. É como eu aprendi em filosofia, né? Sempre existem três verdades: a minha, a sua e o que realmente aconteceu. Porque não é que todo mundo mente, mas é que a gente tem a visão daquele fato de acordo com as nossas experiências. E pode ser de fato que ela tenha sofrido assédio, mas pode ser que ela estivesse num dia um pouco mais sensível e interpretou de um jeito, um procedimento clínico, né, de, sei lá, como assédio e tal. Então, o médico pode vir a ter de se defender de uma acusação ali, tanto criminal quanto na esfera civil, né? E o seguro cobriria isso? Depende. Tem seguradoras que cobririam nos custos de defesa, né? Ele poderia contratar advogado com a verba da pólice e se defender dessa acusação. E tem seguradora que não cobre nem os custos de defesa. Nas duas situações, eu tô presumindo aqui que o médico é inocente, né? Ou seja, ele vai ser absolvido. Porque se ele for condenado, assédio sexual é um crime que só existe na modalidade dolosa. Então, se ele for condenado, ele seria condenado por um crime doloso. Isso nenhum seguro cobre. E se a seguradora adiantou, né, pagou os custos de defesa para ele ali durante o processo,
Se ele for condenado, ele tem de devolver esses valores, porque aí ele incorreu numa exclusão de cobertura, né? A seguradora adotou o princípio ali da inocência, que é o princípio adotado no direito brasileiro, pagou os custos de defesa, e se ele for condenado, ele tem de devolver. Ah, agora você pode estar pensando, Tabata, mas se ele tem direito à defesa, por que algumas seguradoras não cobrem? Porque a seguradora não quer cobrir aquele assunto, né? Não é uma questão de que ela está julgando, não, porque para mim toda acusação de assédio é assédio mesmo. Não, ela simplesmente não. Esse tipo de assunto, esse tipo de risco, eu não quero amparar, então não faz parte da minha pólice, tá? Não é nada pessoal contra o médico, é só uma questão de apetite de risco mesmo, tá? Então, principalmente médicos homens, né? Vamos falar assim, a gente precisa ter essa atenção ali, você, corretor, na hora de vender a pólice para ele, ver, né, uma seguradora que não exclua isso. Eu incluí essa proteção, né? Essa pesquisa lá no sistema Melhor Produto. Então, quando você seleciona assédio sexual, vai aparecer quais são as seguradoras que cobrem, né? Vai eliminar as seguradoras que excluem isso. Isso não tá escrito como uma cobertura, tá? Ali vão permanecer as seguradoras que não excluem. Então, observe isso, porque principalmente para médicos, né, do sexo masculino, eles têm mais vulnerabilidade de sofrer esse tipo de acusação. E hoje em dia a gente sabe que a internet acaba até inflamando, né, esse tipo de coisa, de tudo é assédio, na dúvida reclama, na dúvida foi assédio mesmo. Eu lembro no caso do Neymar, teve gente que chegou a falar assim, só o fato de uma mulher acusar um homem, ele já é culpado. Gente, que é isso, né? Aí a gente tá invertendo o jogo, né? A gente tá falando que só a gente tá querendo colocar a mulher tendo um caráter superior ao homem. Então, quando uma mulher acusa um homem, a mulher tem sempre razão. Não, gente, seres humanos tem gente de mau caráter do sexo masculino e do sexo feminino. Então, né, não dá para partir do pressuposto que uma mulher acusou, então procede, né? Ela vai precisar provar. E no caso do Neymar, a gente viu que a história não era bem aquela, né? Então é isso. Fique atento na hora de contratar a pólice do seu médico, porque isso vai fazer toda a diferença na hora do sinistro. E não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo antes de sair daqui.